quero trazer o nosso convidado de hoje. Olha aí, ele já está chegando aqui com a gente, que é o professor doutor Ovidio Neto. Seja muito bem-vindo, professor. Nosso convidado que falou o número da Mega Sena e quem não ouviu perdeu, brincadeira. Professor doutor Ovidio Neto, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, no nosso divã pedagógico, para bater esse papo aqui com os nossos seguidores, nossos alunos, o pessoal que acompanha a gente aqui no canal. E olha, hoje eu estou super feliz, viu? Nós atingimos a marca de 59 mil inscritos no canal. Uau! Você viu só que bacana? Muito bom. Então, já aproveitando, obrigado, Érica, obrigado, canal ênfase educacional. Ter 59 mil inscritos, falando de conteúdo, né, trazendo, não entretenimento, né, trazendo conteúdo, um conteúdo bem forte como o de vocês, isso é uma marca para se comemorar mesmo. Parabéns, isso me deixa mais motivado ainda para a gente poder trabalhar bastante aí nessa nossa 1 hora de bate-papo. Legal, legal. Gente, ó, o professor Ovidio é graduado em Engenharia da Computação, ele tem mestrado e doutorado na área de Engenharia Biomédica, né, Ovidio? E eu coloquei aqui para vocês o Instagram dele e o canal do YouTube, para que vocês também possam conhecer um pouquinho do trabalho dele. Fala pra gente um pouquinho desse seu trabalho com o canal, Ovidio. Claro, Érica. A minha formação inicial, como você disse, foi em Engenharia da Computação. Então, toda essa parte de TI, só que a vida profissional acabou me levando para a educação. E desde então, eu venho trabalhando com educação tecnológica, e que é algo que tem muito mercado, ainda mais nos dias de hoje. A gente vai usar esse nosso bate-papo para falar sobre isso. E na minha experiência profissional, acima de tudo, que eu sou um professor, né, me apresento em todos os locais, quando fazer uma ficha de inscrição, eu sou um professor, eu trabalho muito com informática para concursos. Legal. Quando a gente fala de concurso público, tirando matemática e português, todos os concursos públicos têm informática. Por exemplo, esse ano, devido à pandemia, até está um número menor do que o normal de concursos, mas nós temos, por exemplo, o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, né? Fatalmente vai ter informática. O nosso público agora, nesse momento, que eu imagino que seja formado, na sua grande maioria, por educadores e educadoras, tem os concursos públicos. E em todos os concursos públicos cai informática. Sim. E informática acaba sendo uma caixinha preta, porque quando fala para estudar a LDB, quando fala para estudar as PCNs, é uma coisa, é aquilo, você sabe. Agora, quando eu falo informática, falo Word, mas o que do Word vai cair? A Excel, o que do Excel vai cair? Então, eu trouxe o canal para falar sobre isso, né? Ele tem um braço bem forte nessa parte de informática para concurso, e nessa parte de educação e tecnologia de uma forma geral. Legal, muito bom, muito bom. E você sabe que essa questão de concurso e esse período aí da pandemia tem estimulado as pessoas a aproveitarem esse tempo para se preparar. Então, muito bacana essa sua iniciativa no canal. Nós também aqui no canal, a gente tem vários feedbacks que o pessoal que acompanha os nossos conteúdos tem conseguido bons resultados, apesar do nosso foco não ser um preparatório para concurso. Tanto que nesse mês nós fizemos uma pesquisa entre os alunos e muitos que já indicaram que passaram em concurso com os nossos conteúdos, e nós selecionamos 10 cursos que eles indicaram que foram os principais que ajudaram a passar em concurso, e organizamos um pacote exclusivo para quem quiser se preparar, né? Então, nós já tivemos essa iniciativa esse mês por conta do pedido aí do pessoal. Isso é muito legal. Mas vamos continuar aqui. Deixa eu passar aqui. Aproveitando, né, esse momento que nós estamos vivendo, é um momento de nós podermos nos especializar, de nós, querendo ou não, dependendo das profissões, a gente está tendo que se reinventar. Sim. Então, em grandes problemas, surgem grandes oportunidades. Sim. Né? Uma pitadinha rápida, em 11 de setembro de 2001, nós tivemos uma das maiores catástrofes do mundo moderno, que foi quando derrubaram as Torres Gêmeas, né, em Nova York, o World Trade Center. E o que acontece? Tinha muita empresa que tinha os dados no servidor em uma torre e o backup na outra torre. Nunca ninguém imaginar que ia acontecer algo com as duas torres. Sim. A Credit Card, de cartão de crédito, a bandeira de cartão de crédito,
ela perdeu todos os dados naquela oportunidade devido a isso que aconteceu. Foi aí que começou a ganhar força o que nós temos hoje, que é a computação em nuvem. Hoje todo mundo sabe o que é um drive, o que é esse conceito de computação em nuvem. Ela surge devido a um problema. Assim como isso que nós estamos passando em 2020, vão abrir oportunidades para os próximos anos letivos, fatalmente. A gente está falando de educação, em outros braços também, mas fatalmente surgirão novas oportunidades. Nada será como antes, né? Nada. E eu quero aproveitar, então, tendo em vista quem está aqui pela primeira vez e que ainda não está engajado aí com a nossa comunidade. Eu chamo de comunidade porque nós fazemos tantas coisas, né? Nós falamos do canal aqui, mas nós temos um Facebook também com mais de 30 mil pessoas, né? O Instagram, que nosso Instagram, você sabe que ele é pequenininho perto das nossas outras redes. O nosso público em geral atua mais aqui pelo YouTube e também pelo Facebook. E nós temos vários grupos de WhatsApp, vários. E agora eu vou deixar aqui o link para quem quiser participar de um grupo que chama Educação Infantil. Nós estamos com algumas vagas para participação desse grupo. Eu vou deixar o link e aí você pode entrar para essa comunidade. O que nós fazemos, né, no grupo? Nós enviamos novidades, enviamos dicas 2, 3 vezes por semana, materiais, e vocês têm a oportunidade de trocar informação e experiência com o grupo de professores que também estiver participando por lá, tá? Então fiquem à vontade para participar, para fazer parte. Você também, professor, fique à vontade. Perfeito, vou entrar, vamos lá. Nele. Vamos lá, gente. Deixa eu passar aqui. E eu quero dizer, para quem está aqui com a gente, quem chegou agora e quem chegar ainda no decorrer do assunto e ficar com a gente até o final da live, nós vamos presentear, né, professor, os nossos participantes. Vamos presentear. Nós vamos ter presente no final da live, então quem ficar aqui vai ganhar presente nosso. E, além disso, eu não sei se vocês viram aqui, olha só, a gente tem uma pergunta patrocinada aqui no nosso chat, quem está participando. Qual ferramenta você recomenda para ambiente virtual de aprendizagem? Então, quem quiser participar, né, clica ali, chama aqui a nossa equipe se tiver alguma dúvida. Gente, esse YouTube está trazendo para a gente tanta coisa legal. Vamos interagir aqui, participar para aproveitar aí essa oportunidade. Então, vamos lá. Então, quem ficar até aqui, até o final, vai ganhar presente. A gente já sabe sobre o que nós vamos falar. Quem ainda não é da nossa comunidade já sabe como participar. Então, vamos para o nosso conteúdo, né, professor? Vamos sim. Vamos lá, o tema da live de hoje, ferramentas digitais para educação online. Gente, se já existiam ferramentas, e muitas ferramentas, agora então, né, professor? Verdade. Além de ter ferramentas que já existiam e talvez não eram muito utilizadas, agora é o momento que, fatalmente, quem está assistindo a gente aí, entrou no vocabulário. Teams, Meet, Zoom, Moodle, Classroom, são coisas do nosso novo dia a dia como professor. Exatamente, exatamente. Você sabe que nós fazemos live mensalmente aqui no canal e os nossos 4 últimos temas foram voltados para essa questão da tecnologia por conta de toda essa situação, né? Apesar de nosso foco sempre ter sido a educação infantil, os próprios professores da educação infantil não se esquivaram e não... Aprendizagem, eu vejo nós, educadores, nos movimentando para trazer esse protagonismo para o aluno, não ficando tão preso só na aula expositiva e dialogada, que é importante sim, mas não precisa ser a nossa única metodologia. Uhum. E aí, com esse conceito, né, de flipped classroom, né, a sala de aula invertida, uhum, até mesmo aprendizagem por problemas, a gamificação, programas aí como o próprio Kahoot, quizzes, uhum, que permitem a gente ter uma série de soluções. O próprio Khan, né, movimentou o mundo, trazendo o Khan Academy, com um aluno erra um exercício de fração e o outro aluno erra um exercício de equação. Eles estão na mesma turma, porém vão ser direcionados para caminhos diferentes. Então, a tecnologia educacional estava entrando aos poucos, mas com a pandemia acabou acontecendo a forceps, né? Sim. E eu particularmente tenho uma filha de 5 anos que teve também que virar essa chavinha, está estudando
em casa, no caso eles usam o Teams. Então, essas metodologias, a gente não tem que ter medo dela. Pelo contrário, ela é um meio para nós chegarmos nos nossos objetivos e a gente, enquanto professor, que vamos determinar como que vai ser essa utilização, como vai ser essa moderação para poder trazer essas opções Sim. que os nossos alunos tanto precisam nesse momento. Verdade. Eu vi aqui que a Shirley comentou, né, sobre o Google e suas muitas ferramentas. E aqui Sim. nessa live, por exemplo, nós estamos transmitindo, né, a imagem do professor e esse bate-papo pelo Google Meet. Né? Que já era uma ferramenta de webconferência, né, de reunião online do Google e que por conta da pandemia ele liberou aí gratuitamente para que a gente possa utilizar, né? Como tantas outras, né, professor? Sim, quando a gente fala de Google, existe o Google for Education, né, que algumas escolas, imagino que algumas Forms, eu vejo muitos colegas utilizando o Google Forms para, por exemplo, aplicação de provas eletrônicas. Sim. Então, o Google, ele adaptou ferramentas corporativas, né? O próprio Google Meet, se a gente traduzir Meet, é de reunião, que é uma ferramenta de reunião, mas nós estamos utilizando nesse momento para sala de aula. O próprio Google Forms, que é uma ferramenta para formulário, mas eu vejo, por exemplo, para você fazer uma pesquisa de satisfação, algum levantamento estatístico, e está sendo usado para provas, né? Sim. Uma outra solução que muitas escolas vêm usando de um tempo para cá é o próprio uso do Chromebook, né? Eu vejo muitas escolas utilizando o Chromebook, em vez de ter um laboratório físico. Então, eu sou um dono de uma escola pequena, que eu tenho 5, 6 salas e ainda tenho que ter um laboratório de informática. Eu, como dono de escola, eu não tenho esse laboratório, eu coloco esses computadores em um charge e eu carrego esses computadores para qualquer sala, onde qualquer sala vira um laboratório. Nossa. O Chromebook tem toda uma autonomia de bateria, que um notebook não tem. O Chromebook trabalha com tudo na nuvem, eu não tenho nada nele. Então, é fantástico, abriu né? ele, ligou o botão, funciona. Então, a Google tem sido uma parceira muito grande na educação. Legal, e o Djalma está trazendo aqui até para a gente uma observação que o Google Suite, né, que são todas Também, essas ferramentas empresariais, elas estão liberadas para as escolas de forma gratuita. Então, se a sua escola ainda não está utilizando, ou você que está aqui com a gente não conhece, né, tanta opção que a gente tem a partir do Google, vale a pena dar uma pesquisada, joga aí no Google e encontra essas ferramentas todas. E elas, em geral, têm guias, tutoriais muito fáceis para você aprender a utilizar, a própria parte de perguntas e respostas muito bem direcionadas. Mas vamos lá. Quando a gente fala aqui das ferramentas, vamos pensar nesse universo dessas possibilidades todas, e quando a gente fala de educação online, tem muita coisa que a gente possa utilizar. Nós vamos precisar dar uma filtrada aqui para trazer alguns exemplos, né, para vocês. Sim. Mas vamos começar aí pensando nessa questão da colaboração, Ovidio. Tá. Quando a gente fala em ferramentas colaborativas, é uma maneira de nós trazermos algumas ferramentas que a gente pode fazer, de repente, a construção do conhecimento junto com os alunos. A gente mencionou agora, até para não ficar preso só no Google, a Microsoft tem com o Office 365 a opção, porque a gente tem uma cultura de que em informática todos os programas têm que estar instalados no computador. Então, eu tenho que ter o Word no meu computador, o Excel no meu computador. Então, eu vou fazer um trabalho junto com a Érica no Word. Eu faço, anexo e mando para ela por e-mail. Aí ela altera, aí ela me devolve. Numa dessas, a gente perde uma versão. Com essas ferramentas online, seja o Google Docs, ou seja o Word do Office 365, qual que é a grande virada, qual que é a grande sacada? Eu rodo de forma online. Então, eu e a Érica podemos estar trabalhando no mesmo arquivo ao mesmo tempo. Então, imagina você, professor de redação, com uma turma, mesmo à distância agora, você monta grupos e fala, olha, agora o grupo verde vai trabalhar a introdução. E o grupo verde, todo mundo online, hein? E todo mundo no mesmo arquivo. Para grupo verde. Agora o grupo amarelo continua da onde o grupo verde parou. Imagina que legal, Érica, a gente criar uma história, por exemplo, uma redação feita a várias mãos, de forma colaborativa, né? Então, essas ferramentas colaborativas permitem que a gente trabalhe com todas essas características
com todas essas soluções para o nosso aluno. É o sair da caixa, né? Nessa forma, eu estou trabalhando em grupo, né? De repente, a gente pode falar tanto do team-based learning, né? Que é a aprendizagem através de times, onde eu crio um grupo e ainda dou funções. A Érica vai ser a líder, o Ovídio vai ser o orador, fulano vai ser operacional, até porque você, enquanto professor, é muito fácil você criar um grupo, o líder sempre vai ser o líder. Agora, será que o líder vai saber agir sem ser líder? Será que aquela pessoa mais inibida vai saber ser um líder? Será que aquela pessoa que gosta de falar vai saber não ser o orador, ficar na dela? Será que aquele ou aquela mais quietinha vai conseguir trabalhar a oralidade? Então, a gente consegue, tanto nesse momento que a gente está vivendo online, ou, se Deus quiser, o mais breve possível e com segurança, quando a gente estiver em sala de aula, fazer coisas maravilhosas com os nossos alunos, né? De repente a gente reclama dele estar usando o celular, e aí você trabalhando com ele, ele vai trabalhar com o celular ao seu favor. Não é essa, larga o celular. Não, vamos usar o celular para aprender juntos. Vamos imaginar, professor, que esse tempo ele possa servir para que nós, professores, possamos nos atualizar, né? Porque a grande lacuna que eu sempre enxerguei foi a discrepância entre o nível de conhecimento tecnológico dos alunos e os nossos. Sim. Eles sempre 1, 2, 3, 10 passos à nossa frente. Sim. E esse tempo de pandemia, claro que existe muita coisa ruim por trás e não é esse o foco, que a gente possa tirar proveito desse tempo em casa para realmente aprimorar o nosso conhecimento e voltar pronto, porque a tecnologia nunca mais sai da escola. É verdade. Eu, particularmente, tenho uma experiência maior em cursos técnicos e cursos superiores. Se você pegar um aluno que está entrando no ensino superior agora, que ele tenha saído do ensino médio ano passado, a gente já está falando de uma pessoa que nasceu depois do ano 2000. Sim. Né? Se você pensar em educação infantil, se você pensar em um aluno que está indo para o primeiro aninho, ele é de 2013. Né? Então, é uma geração que aprende dessa forma. Né? A minha filha, que vai fazer 6 anos esse ano, ela vai na televisão e ela quer aumentar a tela da televisão, ela Sim. quer passar para o lado para mudar de canal, porque ela tem isso enraizado. E não, nós tivemos uma outra aprendizagem, então para nós isso não é nativo. Mas essa geração que a gente vai atender é uma geração que já vem com isso de forma nativa no aprendizado. Sim, com toda certeza. E isso vai fazer toda a diferença, né? Quem está aqui, o que vocês acham disso que o professor está falando? Vocês concordam? Eu vi que a Hilda concorda, ela disse que a gente tem mesmo que utilizar a tecnologia a nosso favor, né? A Shirley fez uma observação muito interessante, professor. Ela disse assim que nós sempre tivemos o Google à nossa mão, né? E usava só o e-mail para fazer pesquisa. Agora que eles estão descobrindo quanta coisa boa tem o Google, né? Eu fiz o meu primeiro blog em 2012, utilizando aquela ferramenta Blogger, né? Que o blog tinha, e várias funcionalidades já disponibilizadas pelo Google, né? Naquela época, eu atrelava o blog, eu fazia a inscrição dos alunos pelo Google Forms, utilizava os recursos de documentos online, o Excel online para gerenciar os dados das matrículas. Olha só, né? Para o processo institucional, eu já conseguia fazer proveito naquela época. Mas eu sei que muita gente está conhecendo agora. Gente, e ok, tá? Não se preocupem. É tempo, vocês estão tendo contato com essa informação, estão tendo tempo de aprender sobre isso e vamos para cima. Não se preocupem porque só aprendi agora, não se queixem disso, vamos com tudo. Vamos com tudo. Né? O que passou, passou. A gente teve que fazer essa virada, né? Sim. O professor, ele teve que criar essa tecnologia, pensar nesses cenários, pensar nessas inovações. O que a gente tem que pensar é como que eu vou lidar com daqui para frente. Sim. Tenho alguma defasagem? Busca uma capacitação, busca lives como essa que o canal ênfase educacional faz, que é muito interessante, os próprios cursos também. É uma maneira da gente se reinventar e poder estar no mercado. Porque vão começar a surgir coisas interessantes, Érica. Porque a partir do momento que eu domino uma ferramenta, eu posso trabalhar naquela escola X
E por que eu não posso criar o curso do Ovídio, por exemplo? Né? Se eu dominar uma ferramenta, eu posso começar a vender o meu conhecimento de forma individualizada também, para quem tem essa visão empreendedora. Então, vão surgir, né, opções diferentes. Eu tenho visto muito isso, professor, porque um dos trabalhos que eu particularmente realizo aqui na instituição é o de mentorias e consultorias para pessoas que querem ter os seus próprios cursos online, né? Então, eu já acompanhei trabalho de professores de filosofia, professores atuando com preparatório de concurso, professor médico que quer ter o seu próprio curso, tem uma pediatra fantástica que é minha mentorada, e assim por diante. E, além disso, uma das coisas que eu tenho visto o pessoal se reinventando, e nessa pandemia ainda com mais força, é para um mercado que existe, que talvez os professores que estão aqui conosco não conheçam, que é o mercado de afiliados, que também é um baita mercado educacional. Então, para quem não conhece, depois, quem não conhece nada sobre isso, pode colocar aqui, não sei, escreve aí, não sei, o que é mercado de afiliados e como que os professores podem aproveitar a oportunidade do mercado de afiliados para se reinventar também. E a gente vai falar disso se for interessante para vocês, gente. É uma oportunidade que dá para ganhar dinheiro como professor. Sim. Nós temos, de forma rápida, a gente tem a Hotmart, que é muito forte nisso, a própria Udemy. Então, dá para você buscar, imagina que é uma prateleira que tem várias opções, e você pode buscar essas opções e oferecer isso e ganhar uma comissão como afiliado. É um mercado muito interessante mesmo. Muito interessante. E para quem quiser, professor, até abrindo um pouquinho mais, né? Isso nem estava aqui na nossa previsão de assunto para a live, mas as coisas vão surgindo e eu acho que é bacana a gente trazer, né? Claro. Aqui no ênfase educacional, todos os nossos cursos estão disponíveis no mercado de afiliados. E nós temos vários alunos que são nossos afiliados. Então, eles primeiro fazem os cursos e depois começam a ganhar dinheiro com os nossos cursos. E isso é muito bom, muito legal mesmo. E agora, eu até coloquei aqui na tela, vamos avançar um pouquinho. Nós falamos, né, da questão das ferramentas colaborativas e vem muito forte na live que nós fizemos no mês passado. Eu pedi para as pessoas falarem para mim sobre o que elas queriam ouvir e a parte de gamificação foi algo que foi pontuado pelas pessoas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como que os professores que não têm esse conhecimento técnico, porque às vezes as pessoas acham que game é aquela coisa complexa, eu tenho que ser programador, desenvolvedor, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre isso e depois a gente vai respondendo aqui algumas perguntas. Vamos sim. Quando a gente fala em gamificação, a gente tem alguns caminhos a seguir. Existe, por exemplo, um software chamado Scratch, né, que até o símbolo é um gatinho. Sim. O conceito se a gente voltar bastante no tempo, tem o próprio logo, que era uma tartaruguinha, onde você trabalhava com coordenadas, né? Pensando em questão de Scratch, você sim cria o seu ambiente. Que nem no meu mestrado e no meu doutorado, eu fiz um software para auxiliar a aprendizagem de crianças com síndrome de Down. Então, eu utilizo um software e eu comprovo na minha pesquisa que com esse software eu ganho desempenho na aprendizagem. Essa é uma linha que aí sim, no meu caso, toda a minha formação é em programação, aí sim é esse conceito de saber programar, saber estrutura lógica, mesmo que seja estrutura em blocos, tudo bem. Porém, eu como professor, de repente, de matemática, de português, de geografia, de história, eu posso utilizar softwares para trazer a gamificação para a minha sala de aula sem eu ter problema nenhum. E eu monto como se eu estivesse montando um formulário. Por exemplo, aqui nós temos o Kahoot, que é bem legal, que é Kahoot, né? Jogar no Google aí, é kahoot.it. O Kahoot é uma ferramenta muito interessante que você consegue, por exemplo, fazer uma abertura com a turma, você consegue jogar um game onde ele gera uma chave, e aí todos os alunos, se estiverem usando um Chromebook ou laboratório, ou se estiver numa sala de aula tradicional com o próprio celular, ele acessa esse game e ele responde a pergunta. Então, você está trabalhando equação de primeiro grau. Você pode jogar uma equação de primeiro grau, os alunos respondem lá pelo Kahoot. O próprio Quizzes também trabalha nessa mesma linha, nesse mesmo conceito. Então, dessa forma, você consegue trazer para a sua sala de aula jogos onde
você consegue fixar melhor o aprendizado. Então, de repente, ao invés de você passar um exercício tradicional, você traz esse game, cria uma competitividade, você consegue, os alunos veem o placar e você pode funcionar meio que como um animador, né? Uma animadora. Olha, fulano está ganhando, ciclano está ganhando, vamos lá, tal. E aí você cria aquele entusiasmo em aprender. Um simples exercício que o aluno talvez falaria, ai, é para nota, professora, ele vai ganhar o quê? Uma característica de jogo, e nem precisa falar o quanto essa geração gosta de jogo. Eles gostam demais de jogar, né? E essa questão do desafio, da disputa, a própria competição, né? O ranking que a gamificação traz pra gente, isso motiva demais os estudantes. Muito. Em qualquer faixa etária, né, professor? Qualquer faixa etária. Eu volto a dizer, a minha experiência maior é no ensino superior. Eu estou há 13 anos como coordenador de curso numa grande universidade aqui de São Paulo. É um barato que você vê lá os marmanjão de 25, 30, 35 anos lá disputando, querendo ganhar, né? Porque todo mundo quer fazer algo por alguma coisa em troca. Por isso que essa pergunta do Vale Nota é tão clássica, né? Sim. Na hora do jogo, ele automaticamente, o ganhar aquele jogo já é essa recompensa, né? Já gera todo o entusiasmo que a gente precisa enquanto professor. Perfeito! Imagina e com os pequenininhos não é diferente. Sim, imagina numa aula, por exemplo, de sexta-feira para mim à noite, né? Ou, pensando na educação infantil, aquela aula depois da educação física, que o aluninho chega cansado, né? Ou talvez uma aula de manhã na segunda-feira. É uma maneira de você dar um up nele, né? E ele fala assim, nossa, eu consigo aprender me divertindo, eu tenho um propósito, né? Por isso que eu acho que o fechamento é muito importante. Eu acho que de toda atividade que envolve gamificação, no fim, eu acho que tem que vir o professor, porque senão também é aquele professor que está chegando no corredor, o aluno fala, já vem o professor do joguinho, senão isso acaba sendo com. Então, fazer um fechamento, olha, nós fizemos esse jogo, o nosso propósito era aprender isso, validar a aprendizagem, né? Isso, exatamente. Que aí você faz aquele check, né? Faz aquela finalização, que é bem interessante. E um terceiro e último braço da gamificação, então essa gamificação do criar o jogo, partindo no Scratch, até a minha linha do mestrado e doutorado, pensando na utilização de jogos prontos no mercado para você colocar a sua unidade de curricular. E uma terceira linha que nós temos é você criar uma linha de raciocínio onde você consegue, numa mesma sala de aula, que aí, na minha opinião, o Khan Academy é o que melhor faz isso, e é gratuito, tá? Por exemplo, professor de matemática quiser usar o Khan Academy, ele amarra a conta do Google, tá? Então você consegue no próprio Khan conseguir ter todos os scores lá dos alunos, e aí você, numa mesma sala de aula com 30 alunos diferentes, você vai trabalhar mais as respectivas deficiências de cada aluno. Isso é o sonho para cada um, porque nossa sala de aula, e na educação infantil isso é maior ainda, é um grupo muito heterogêneo. Entendi. Não, isso é muito legal. E olha só, eu coloquei aqui para o pessoal, tá aqui nos comentários, gente, o link do exemplo que o professor deu, do Kahoot, e esse legal. Que o professor falou agora também, a gente pode colocar. Repete só o nome para mim. É o Khan Academy. K-H-A-N de navio. E o Academy de academia em inglês. O Khan Academy, eu sou, principalmente para matemática, eu sou super fã. Tá, legal. Então vamos avançar um pouquinho aqui, deixa eu só passar para a próxima. Mas até 11h30 temos bastante tempo, né? Quando eu falei das 11h30, não estava meu microfone funcionando. É verdade. Ué, se o pessoal topar ficar aqui até 11h30, vamos lá, né? E quando a gente fala de ferramentas online, eu já vi aqui no chat que a gente tem perguntas sobre quais são as melhores e tal, a gente vai chegar nisso. É muito importante, quando nós vamos desenvolver o nosso processo de aprendizagem online, que a gente tenha clareza do objetivo, né? Dentro do que a gente quer de forma síncrona e de forma assíncrona. Eu não sei se o pessoal que está aqui com a gente sabe o conceito dessas palavras.
Quem não sabe, fala eu aqui no chat para a gente entender se vocês têm clareza. E aí eu gostaria, professor, que você trouxesse para a gente assim, alguns exemplos, algumas sugestões de situações que a gente possa desenvolver nesse processo de aprendizagem online com os nossos alunos, se aproveitando aí de situações síncronas e assíncronas dentro do ambiente de aprendizagem. Quando a gente fala em educação à distância, entender o conceito de ferramentas síncronas e ferramentas assíncronas, na minha opinião, é a chave para você saber lidar com EAD. A maneira mais fácil e rápida de entender a diferença de síncrono e assíncrona é quando a gente pensa em fórum e chat. Então, vamos lá. Nós temos uma turma aqui do ênfase educacional, vários cursos que nós temos aqui muito legais. A gente abre um chat. Esse chat, ele vai acontecer agora, dia 29 de julho, quarta-feira, às 17h40. Quem está nesse momento, está vendo. E é tempo real. Pergunta agora, responde agora. Esse é o conceito de ferramenta síncrona. Então, é em tempo real. Quando eu trabalho com um fórum, por exemplo, eu lanço um fórum hoje, qual ferramenta, qual ambiente virtual de aprendizagem você acha o mais adequado? E eu deixo ele aberto por uma semana. Ele vai ficar aberto até quarta-feira que vem. Então, o meu aluno A vai abrir agora, o meu aluno B vai abrir amanhã, o meu aluno C vai abrir hoje à noite, o meu aluno D, que deixa tudo para a última hora, vai abrir quarta-feira que vem. Isso é o que nós estamos falando de ferramenta assíncrona. Tá? Que não acontece em tempo real. Isso, então só um pouquinho, professor, desculpa só te interromper, bastante gente colocou aqui que não sabe o conceito. Então, olha só, o professor está explicando, ele deu um exemplo primeiro, e agora presta atenção que ele vai explicar o conceito, porque se vocês não tiverem clareza desse conceito, e esse exemplo que ele está dando é bem legal, porque ele mostra mesmo a diferença, então, ao fórum, né? Pode continuar, professor, só para ressaltar, porque bastante gente disse que não sabia o conceito. Perfeito. Então, quando nós temos uma interação agora, eu estava falando, e você na hora parou para fazer uma abordagem. E se tiver alguém perguntando agora, a gente vai responder agora. Isso é síncrono. Isso está acontecendo em tempo real. Tempo real. Legal. Perfeito. Só que, olha só, vamos usar outro exemplo bacana. Aqui no YouTube, quem está assistindo a gente agora está vendo de forma síncrona. O que ele faz agora, se alguém fizer uma pergunta e você quiser fazer ela na hora, ele está impactando na nossa apresentação. Ele está impactando. Se tiver uma pergunta agora que você acha interessante, ou que nem você comentou que muita gente falou, a gente mudou a nossa linha de segmento por causa dessa pessoa. Legal. Só que o YouTube também fica gravado. Então, quem segue, né, o canal do ênfase educacional, os mais de 59 mil inscritos. Show! Nem todo mundo consegue ver agora. Então, tem alguma pessoa que vai ver amanhã, por exemplo. Então, ela vai estar de forma assíncrona. Ela vai ver o que o Ovidio está falando, ela vai ver o que a Érica está falando, tudo. Porém, ela não impacta nesse momento. Ela só está vendo que está pronto. Por isso, até eu gostaria de um parênteses, até por eu trabalhar com educação, muitos pais, amigos da minha filha, né, pais de amiguinhos da minha filha, falavam assim, Ovidio, você não acha que tem que ter desconto na escola? Tal? Não quer, quando envolve dinheiro, acaba ficando um pouco polêmico, porque quando a gente fala em EAD, o EAD, eu crio uma apostila, eu gravo aulas, e 1.000 pessoas podem me ver, 5.000 pessoas podem me ver, 10.000 pessoas podem me ver, e cada um ao seu tempo. Isso é assíncrono. Quando eu estou ao vivo, tá, com a minha turminha lá de 10 alunos do Maternal 1, e eu estou trabalhando só com esses 10 alunos, eu perco essa escalabilidade. Aquilo está sendo síncrono. Por isso que o custo continua. Tá certo? O que está acontecendo na educação do Brasil inteiro, isso não é EAD, isso é remoto, isso é telepresencial, porque está sendo síncrono. Professor, eu preciso estar aqui. Desculpa te interromper de novo, mas eu quero até aproveitar e fazer uma abordagem totalmente síncrona. Perfeito. A gente está com o chat ativado aqui, uma ferramenta recente aí que o YouTube trouxe pra gente é o Superchat, né? O que é o Superchat? Eu acho que o pessoal está vendo aqui, já tivemos
algumas pessoas que fizeram um comentário e aparece um valor ali. Por exemplo, o último aqui é o Caio, R$ 2. O que significa isso? Que vocês, além de participar do nosso chat, vocês podem contribuir com o nosso projeto. E aí, quando vocês contribuem de alguma forma com o nosso chat, com o nosso projeto, vocês têm o seu comentário destacado, em evidência, e vocês nos ajudam a continuar o projeto. Olha que legal, né? Super. Muito legal. Um exemplo Sim. bem claro. E isso Quem só não acontece pode, durante o processo também. ao vivo. Perfeito, perfeito. E quem quer participar de uma maneira mais ativa, faz essa contribuição e perfeito, muito legal. Legal. Bacana. O pessoal aqui, ó, que me falou, Érica, a gente está tendo algumas interações no Superchat, dá esse exemplo para o pessoal, e é uma forma também, né, de chamar vocês para contribuírem com esse projeto. Como o professor Ovidio falou no início da live, é um canal de educação. Nós postamos conteúdo no canal, professor, há 4 anos, toda quarta-feira, né? Então, conteúdos assíncronos, né? Vídeos gravados. E uma vez por mês, na última quarta-feira do mês, nós temos sempre a live, sempre um espaço para conversar, e os assuntos são sempre definidos com base naquilo que a nossa audiência tem pedido, naquilo que nós temos visto de necessidade no momento. Então, esse trabalho é muito legal e o pessoal tem engajado bastante, por isso fica aí essa possibilidade de trabalhar com a gente aí no Superchat, contribuindo também com a gente. E vocês podem perguntar e nós vamos tirando as dúvidas de vocês, gente. Interajam aqui, fazendo perguntas, que a gente vai ter um momento aqui para tirar as dúvidas, tá bom? Perfeito. Uma profissional como você e os seus convidados também, a gente criar esse conteúdo é muito amor à profissão, né? E algumas ferramentas como essa, que a gente consegue ter algum retorno, são muito válidas, muito, muito bacanas mesmo. E é o que a gente estava falando, foi totalmente oportuno, porque é exatamente esse o conceito. Síncrono, tempo real, assíncrono eu vejo no meu tempo. Então, por exemplo, esse vídeo, amanhã, depois, para sempre, ele vai estar disponível no canal do ênfase educacional. Sim. Legal, muito bom. Então, vamos avançar aqui. Eu vi que a Janaína fez uma pergunta, a gente já vai falar com você, Janaína, porque aquilo que o professor está trazendo para a gente, de certa forma, já pode ir adiantando essa resposta, e ela trouxe uma coisa bem pontual, que é em relação a qual é a melhor ferramenta. E aí, vão pensando nisso, gente. Qual é a melhor? Será que existe a melhor, né? Então, vamos lá. Vamos falar agora, então, professor, um pouquinho dessa questão da sincronia, né? Essa questão do que é tempo real e as ferramentas que a gente pode utilizar nesse sentido. Vamos lá. O que acontece? Nós temos hoje no mercado, nós mesmo agora, nesse momento, estamos usando o Google Meet. Nós temos o Zoom, que tem... Olha... Até já começando a falar um pouco, se for pensar em questão de qualidade, o Zoom, ele é fantástico. Porém, ele tem uma limitação de tempo. Sim. E ele também tem uma limitação de falta de controle. Porque uma coisa que eu vejo alguns educadores com bastante bagagem é confundindo um pouco ferramentas para momentos síncronos, como o Meet, o Zoom, o próprio Teams da Microsoft, e ambientes virtuais de aprendizagem. Então, por exemplo, eu como professor, se eu vou usar o Zoom, se eu vou usar o Meet, tudo bem. Qual que é o grande problema que eu não sei se todos os gestores educacionais estão pensando? Quando eu uso o Zoom, quando eu uso o Meet, eu não tenho um controle. O vídeo, eu entro lá em participantes e fico fazendo chamada um por um. Tudo bem, só que é uma coisa totalmente braçal. Quando você tem uma ferramenta de videoconferência, que você consegue amarrar ela a um ambiente virtual de aprendizagem, você tem toda a qualidade da aula e pensando no dono da escola, na dona da escola, pensando no gestor educacional, na gestora educacional, você tem todo o controle. Então, esse é um ponto que eu não sei até onde os donos das escolas, os proprietários, as proprietárias das escolas estão pensando. Então, quando a gente fala em Google Meet, quando a gente fala em Microsoft Teams, quando a gente fala em Zoom, quando a gente fala... O próprio Skype, né?
o próprio Skype, o próprio WhatsApp, usando a chamada de vídeo, de grupo. Isso. Nós estamos falando de ferramentas de vídeo, ferramentas de streaming. Nós não estamos falando em ambientes virtuais de aprendizagem. Isso é uma coisa que eu vejo muita escola pecando de março para cá. Confundindo muito essa questão, né? Isso. Consegue fazer aula? Consegue fazer aula. Mas aonde está o controle? Até onde está esse controle? Tá? Então, essas ferramentas, eu consigo sim dar a minha aula, tá? Com toda a qualidade, com todas as ferramentas que ela oferece. Volto a dizer, eu particularmente gosto muito do Zoom, tá? Só que eu não tenho um ambiente virtual de aprendizagem. Eu tenho uma ferramenta de conferência. Sim. O ambiente virtual de aprendizagem traz para a gente, quando o professor está falando dessa questão do controle, né? Você sabe, você pode saber quantas vezes a pessoa acessou, quanto tempo ela ficou, qual IP de computador que logou, o que ela acessou, quais ações ela fez dentro dessa plataforma, se ela só visualizou, se ela cumpriu a tarefa, se ela anexou alguma coisa, né? Eu tenho acompanhado algumas experiências, né, com algumas crianças próximas da minha família, de escolas distintas, onde o aluno entra, aquilo já serve como uma presença e ele sai. Então, bateu a presença, é como se ele tivesse assistido o conteúdo, depois ele faz a atividade de alguma forma. Algumas escolas só estão considerando a entrega. Então, a gente teria uma discussão aí de um porte muito amplo para fazer nesse sentido. Mas é muito manda importante. Por e-mail, tá? Mas assim, quando a gente pensa no ambiente completo, a gente tem todas as atividades no mesmo local, com o horário que foi enviado, com o IP que foi enviado. Tem toda essa falta de controle que, em muitos casos, acabam acontecendo. A gente está pensando no hoje, mas... É que é tudo muito novo, né? E foi tudo muito rápido também, né? As escolas tiveram que fazer acontecer esse processo. Isso. E acaba se preocupando em ter a aula, que é o principal, né? A vida da escola somos nós, professores. Sim, exatamente. Mas a gente tem que pensar nesse controle e como que isso é feito realmente, né? Sim, com toda certeza. Vamos avançar aqui mais um pouquinho. E aí, respondendo, né, essa questão, a pergunta que surgiu aqui algumas vezes, e os ambientes virtuais de aprendizagem em geral. Então, a gente tem ambientes feitos especificamente para o processo de ensino e aprendizagem acadêmico, né? Nós temos alguns ambientes de aprendizagem que algumas plataformas chamam até de áreas de membro, como o exemplo que você deu da Hotmart e outras similares. Nós temos ambientes de aprendizagem de domínio público e que nós podemos utilizar todo aquele universo de ferramentas, como é o caso do Moodle, que a gente já citou aqui na live, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Fala para mim um pouquinho, professor, desse panorama de ambientes virtuais, o que é essencial, se tem de fato como a gente dizer que esse ambiente é melhor do que aquele, e o que não pode faltar, talvez, num ambiente de aprendizagem, o que é essencial para a gente aqui, do lado de cada educação, observar para tomar as nossas decisões nesse sentido. O melhor ambiente, aí respondendo, né? O melhor ambiente é aquele que supre as necessidades da escola, né? Sim. E a escola, ela sempre acaba optando pelo que ela acha que é melhor, então, automaticamente, a gente tem aí uma série de soluções. Se a gente pensar nos mais conhecidos que a gente tem no mercado, por exemplo, a gente tem o Blackboard, que é muito forte, né? O Blackboard é um ambiente virtual de aprendizagem completo. Só que o que acontece? O Blackboard ele tem um custo de assinatura para a escola que acaba cobrando por aluno. Então, nem sempre a escola acaba optando pelo Blackboard. Nós temos o Chamilo, que é uma opção que no Brasil ele não é muito forte, mas na Europa ele é muito utilizado. Ele também é open source, ele tem uma vantagem aí muito grande. Só uma observação, né? Quando a gente fala de ambiente virtual de aprendizagem, tem muita gente que às vezes acaba usando termos em inglês. Então, se você vê alguma literatura que estiver falando LMS, é a mesma coisa, que é Learning Management System. Falar LMS, falar AVA, eu estou falando 6 e meia dúzia.
Nós temos o É, tem, Chamilo. tem os que falam plataforma, né, professor? Tem os que Isso, falam área de membros, tudo isso é ambiente de isso aprendizagem. mesmo. Perfeito. Nós temos também, né, comentamos como área de membros, com essa parte de filiados, nós temos o Hotmart. Para eventos únicos, tem muita gente, eu gosto muito do Simpla, o próprio Sim, Eventbrite também é bem interessante. Então, às sim. vezes, você quer fazer um aulão para, de repente, captar, fazer uma demonstração. Sites como esse também são boas opções. Tá? Uhum, Nessa linha, eu, particularmente, ao longo, eu estou na educação, trabalhando com educação desde 2003, o que eu mais gosto, o que eu acho mais completo é o Moodle. uhum. Porque o Moodle, ele é open source. O que significa open source? Ele tem código aberto. Então, eu não pago nada. Se eu aprendo a mexer no Moodle, eu não pago absolutamente nada, Érica. Isso que é o Sim. grande legal. Além disso, eu consigo personalizar, por ele ser código aberto, eu consigo alterar toda a codificação dele. Então, Uhum, vamos imaginar que tem uma escola que me contrata para eu fazer uma ferramenta para ele. Eu não vou dar uma ferramenta engessada, eu vou dar uma uhum, ferramenta para aquela escola. Então, vai ter o uhum. logotipo daquela escola, vão ter as cores daquela escola. E por isso que eu particularmente, trabalho, se precisar trabalhar em outras também, eu trabalho, mas a que eu mais gosto, a que eu mais indico, a que eu mais trabalho, é o Moodle, por essa Uhum. questão do open source, por essa questão de eu poder adaptar ela conforme as necessidades da escola. E ela é muito Diferente, por exemplo, completa, né, professor? muito completo. Eu consigo trabalhar com fóruns, chats, subir arquivos, subir atividade com data, prova. Eu tenho escola, por exemplo, que antes da pandemia mesmo, me contrata, porque a gente consegue colocar a prova na plataforma e o aluno faz, já corrige, já sai a nota, tudo prontinho. Já tem escolas que não trabalham com papel até antes da pandemia. Né? Então, o Moodle tem essas opções. Eu posso criar o que eles chamam de wiki, onde as pessoas podem criar arquivos, por exemplo, fazer uma monografia. A gente vai fazer um Uhum. trabalho em grupo. As pessoas conseguem trabalhar de forma colaborativa. Então, eu consigo colocar, isso na minha visão, todos os conceitos da educação à distância dentro do Moodle. Não tem Uhum. nada que eu não consiga colocar dentro do Moodle. É, A minha escola... Pode falar. e é muito completa e tudo isso é possível tanto que as universidades utilizam, né? Eu vi aqui que a Sim, Iramar colocou que a Universidade Federal de Minas Gerais, né? A UEL aqui pertinho da gente utiliza. Eu já sim, orientei trabalhos de alunos da UEM, a UEM também, a Universidade de Maringá utiliza e tantas outras universidades, porque de fato é sim. uma ferramenta excelente. Eu sou avaliador do MEC, eu rodo o Brasil inteiro fazendo visitas para credenciamento e recredenciamento de instituições EAD. O que a gente mais vê no Brasil inteiro, tem vários, óbvio, mas se a Sim. gente for fazer uma amostragem, uma estatística, o Moodle tem uma aceitação maior, né? Porque ele tem muitas ferramentas que são nativas. Por Uhum. exemplo, para fazer esse momento síncrono de quase ninguém fala, tem uma ferramenta chamada Big Blue Button, né, conhecida popularmente como BBB. Não é Big Uhum. Brother Brasil, hein? É. Conhecida popularmente como BBB, que é o Big Blue Button. Eu, particularmente, nas minhas soluções, eu trabalho com o Big Blue Button porque ele diferente do Meet, do Teams, que não nasceu para a educação, está sendo usado e bem usado para a educação, o Big Aham. Blue Button é específico para se trabalhar com aula. Então, eu consigo transformar meu mouse em um apontador de laser, eu consigo escrever em uma lousa, eu consigo fazer coisas específicas de sala de aula que Sim, outras soluções não têm. E o Big Blue Button, ele é nativo com o Moodle. Então, eu consigo... O aluno nem percebe isso, ele nem sabe isso. Quando clica lá no Moodle e abre aquela aula, é o Big Blue Button, na verdade. Né? Então, sim. você tem uma série de soluções que você consegue trabalhar com o Moodle. Quem está aqui na live e que comentou lá no início da nossa conversa que é aluno aqui no ênfase educacional, nós utilizamos o Moodle aqui, né, tanto para o ambiente de aprendizagem e o nosso Moodle é integrado com o nosso Hotmart para que o pessoal compre por Perfeito. lá, estude dentro do Moodle. Então assim, são
por ele ser uma ferramenta tão completa que a gente consegue esse tipo de coisa, né? E até respondendo um pouquinho a Janaína, né? Qual a melhor ferramenta para EAD? Vamos pensar aqui. A gente deu o exemplo da Hotmart como uma ferramenta muito boa, né? Tanto para comercialização quanto para ambiente de cursos. No entanto, ela tinha algumas limitações que aqui para nós que somos da área de educação, eu precisava de um certificado mais robusto, com mais informações para valer para vocês, né, para aparecer lá o QR Code, para ter a validação eletrônica, que é algo essencial para a gente combater aí a pirataria de certificado, né, professor? Sim. Então, essas coisas o Moodle gera pra legal. gente. Isso, então quem é que tá aqui com a gente que já recebeu um certificado do ênfase educacional, viu lá, tem o QR Code, tem um código, e tudo isso graças a uma ferramenta que é tão completa. Né? Como nós aqui, quando nós iniciamos, nós não dominávamos essa configuração da ferramenta, nós tivemos que fazer alguns investimentos para personalização, né, instalação no servidor, coisas que nós não dominávamos, mas toda a gestão dela é toda feita por mim, pela minha equipe, né, porque ela é de fato uma ferramenta muito boa. Eu vi aqui que a Iramar respondeu, né, quem que estava perguntando para soletrar o nome, a Vera, ela queria saber o nome certinho, então tá aqui, ó, é Moodle, com 2 Os, né, e a gente fala Moodle, é muito fácil a navegação, o Djalma tá concordando ali com a gente. E pensando, professor, assim, ó, vamos pensar aqui que no ênfase educacional, grande parte do nosso público atua com a educação infantil, que é o nosso principal foco, né? Os pequenininhos, assim, como que o senhor vê essa questão dos ambientes virtuais de aprendizagem e os pequenininhos? Na educação infantil, seria possível o Moodle? A gente teria algumas soluções mais simples? O que você sugere pra gente? Só uma pequena observação, o Moodle, ele é o acrônimo, né, de Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, né, ele é esse acrônimozinho, que nada mais é do que um objeto modular orientado para aprendizagem dinâmica. Antes da pandemia, né, eu faço a implantação de Moodle em escolas, mais ou menos como você falou. No começo, eu tive que fazer... Pena que a gente não se conhecia na época. Eu faço algum investimento no começo e hoje eu e a minha equipe que cuidamos. É exatamente isso que eu faço. Eu implanto o Moodle na escola com a carinha da escola e faço um treinamento com os professores e depois a escola fica mexendo, fica dona do processo, né? Nesse momento de pandemia, eu implantei o Moodle em algumas escolas e todas as escolas mais ou menos têm a mesma configuração. Começa lá com a pré-escola e vai até o terceirão, né? Vai até o terceiro ensino médio. O Moodle, ele é totalmente adequado porque ele cria uma linha do tempo, ele cria uma timeline. Por exemplo, a escola da minha filha está usando o Teams. Primeiro, não tem uma personalização da escola, tá? A ferramenta funciona, perfeito, tá? Ela tem a aula, atinge os objetivos, tudo direitinho. Porém, quando a gente quer mandar uma atividade, a gente tem que mandar essa atividade para a professora, no chat, no particular. Eu não tenho isso de forma institucionalizada. Eu estou pensando como dono da escola. Será que a professora vai me dar um relatório de quem entregou, quem não entregou? Se ela perder os arquivos por algum motivo? De repente, aquele aluno que não entrega há 2 semanas, se eu não tenho um controle institucional, eu posso, de repente, alguém ligar e falar, olha, está acontecendo alguma coisa, vocês estão com um problema na conexão. Então, eu gosto muito do Moodle por todo esse controle. Eu consigo puxar os logs, né? Os logs são todos os registros, por onde esse aluno andou, e de repente vê naquela turma, né, minha filha chama Pietra, não, a Pietra não entrou quarta, quinta e sexta, por quê? Então eu posso ter um funcionário, uma funcionária da escola, que na segunda-feira fala, olha, nós percebemos que a Pietra não entrou quarta, quinta. Você cria um acolhimento, você cria uma personalização de atendimento, e sem contar que fica tudo estruturado. Tudo estruturado. E uma coisa assim muito interessante, eu quero até aproveitar para interagir aqui com um comentário que as meninas estão fazendo aqui, ó, a Daniele, a Vera, né? Eles estão trazendo que realmente fazem nossos cursos e gostam muito da plataforma. No entanto, eu quero fazer uma observação, até respondendo aqui o Noel ou a Noel, não sei, né?
quem que é aqui, ela está dizendo assim, ó, Moodle é pouco interativo. Não. Porque o que acontece? Aí depende, né? E aí eu quero que o professor complemente, porque aqui no ênfase, por exemplo, nós ensinamos adultos em processo de capacitação. Então, nós temos um processo de aprendizagem individualizado. Não formamos turma. Então, o aluno acabou de se inscrever, ele entra no curso e ele tem uma vida independente dentro da plataforma. Né? Então, por esse motivo, eu não tenho interações, eu não tenho fóruns, eu não tenho turma, um não depende do outro para nada. Então, eu não tenho atividades síncronas acontecendo ali durante o processo de aprendizagem. Está tudo de forma assíncrona e quem vence aquelas etapas conclui o curso, gera o seu certificado. Por isso que a gente, para esse tipo de público, oferece as lives, os vídeos semanais, a interação na comunidade, nos grupos de WhatsApp, como algo que seja complementar para gerar a interação, né? Já uma escola de educação infantil, né, como elas estão colocando aqui, na educação infantil os registros são essenciais, a interação é essencial. Uma escola regular vai precisar de atividades síncronas. Síncronas. Lembra que eu falei que a essência da educação à distância é o síncrono assíncrono, né? Então, quando você tem um curso dessa forma, que é para formadores, já tem todo um conceito, o curso está pronto lá. Eu posso fazer a matrícula hoje, a minha esposa fazer a matrícula junto comigo. Eu vou seguir uma trilha de aprendizagem, eu vou ter uma velocidade, ela vai ter a velocidade dela. É diferente do que está acontecendo de forma obrigatória por causa da pandemia. Então, eu posso colocar no Moodle lá, eu posso colocar um videozinho o Moodle tem uma opção chamada Embed. Embed em inglês, né? Incorporar. Então, eu consigo, por exemplo, incorporar um videozinho animado que esteja no YouTube dentro da minha plataforma. É diferente de eu mandar um e-mail para os pais, abram o link do vídeo tal. Quem abriu? Quem não abriu? Como que eu sei quem abriu? Como que eu sei quem não abriu? Se ela está dentro da plataforma, eu consigo saber quem abriu, que horas que abriu, se viu até o fim, se parou no meio do caminho. Eu tenho todo esse diagnóstico, e aí Sim. A gente pode até entrar em um grande braço, quando a gente pensa em educação, que é a avaliação, né? Uhum. É uma avaliação continuada. A gente tem o Enem, que é muito forte no ensino médio, e no ensino superior nós temos o ENAD. Uhum. Né? O ENAD ele acontece todo ano, mas cada ano é um grupo de cursos. Os grupos de TI acontecem a cada 3 anos. Eu faço questões para o ENAD. Inclusive, esse ano seria o ENAD de quem está se formando em qualquer curso de TI. Devido à pandemia, foi colocado para o ano que vem. Quando você faz uma questão de ENAD, você tem todo um conceito. Normalmente, quase todo mundo entra na linha da taxonomia de Bloom, né, que é lá de 1952, mas que é você trabalhar os verbos, né, você vê se é uma análise, né, que aí a gente pode entrar muito no chá, conhecimento, habilidade, atitude, é simplesmente uma questão que envolva conhecimento. Então, por que eu gosto do Moodle? Porque eu posso tirar do Moodle nada, como eu posso tirar do Moodle tudo. Então, eu posso criar, eu posso criar um curso de Excel, que eu gravo todos os vídeos e deixo ele pronto lá para sempre e vender ele baratinho, porque ele está pronto lá. Como eu posso fazer um curso de Excel, onde eu entre todo dia com os alunos, faço uma coisa personalizada, posso fazer uma mentoria, por exemplo, de forma personalizada. Então, o Moodle te possibilita isso. Se você quer tirar muito dele, dá. Se você quiser tirar pouco dele, também dá. Sim, muito legal. E para quem não conhece o Moodle, vale a pena, gente, conhecer, né? Vocês podem... No próprio site a gente consegue ver alguns exemplos de templates da própria plataforma, aquilo que você pode utilizar. E é um universo a se descobrir, porque semanalmente tem atualização, semanalmente tem novidade. E tudo que a maior universidade que utiliza a plataforma receber de benefício de atualização, você vai receber também, né? Porque todo mundo tem acesso. Ela ser uma ferramenta de código aberto, de código livre, ela tem esse benefício de as pessoas estão trabalhando constantemente aí na melhoria dela e trazendo para a gente essas melhorias sempre. Isso é muito bom. Perfeito. Quer complementar alguma coisa em relação a ambientes, professor? Alguém tem alguma pergunta, gente? Então a Janaína queria saber a diferença entre Google e Moodle.
É totalmente diferente, são duas coisas totalmente diferentes. Né? Complementa para a gente, professor, de uma forma bem simples para a Janaína Nascimento entender a diferença. O Moodle, você vai ter um ambiente virtual de aprendizagem, tá? E você vai ter todas as opções lá dentro desse ambiente virtual de aprendizagem. Quando a gente fala no Google, o Google é uma suíte, ou seja, o Google é uma opção onde eu tenho vários braços. Eu tenho o Google Forms, eu tenho o Google Docs, eu tenho o Google Classroom, eu tenho o Google Meet. Então, talvez ela esteja se referindo ao Classroom, não sei, não ficou muito claro na pergunta. Pode ser. O Google Classroom é o que chega mais perto do que é o Moodle. Sim, legal. A Mariana tinha perguntado para a gente as ferramentas, né, que nós sugerimos para serem usadas pelas escolas de educação infantil. Então, o professor Ovidio já disse que dá para utilizar o Moodle, né? E, assim, para quem, de repente, não tem essa opção ainda e precisa, de alguma forma, desenvolver o processo, na live que nós fizemos no mês de maio, aqui eu e a professora Michele, nós trouxemos como está sendo, na verdade, a experiência na escola aqui da Rede Municipal de Londrina, onde foi adotado o WhatsApp como ferramenta na educação infantil, e nós contamos essa experiência, né? É o ideal, né? Então, cada um vai ponderar ali, mas fica aí, eu vou deixar para vocês o link dessa live para quem quiser assistir também, para tirar ideias de algo que você possa fazer de forma imediata, né? Mas vale a pena, gente, optar por um ambiente virtual de aprendizagem para solucionar essas questões em relação à educação à distância. Eu até vi um vídeo seu, professor, recentemente, que você discutia que esse trabalho online que está sendo feito na pandemia não é educação à distância, né? Exatamente. Não é porque a gente está distante que nós estamos fazendo educação à distância. Nós estamos no momento de educação online, porque as coisas estão muito adaptadas, sem controle. É claro que a gente não pode generalizar e dizer que todo mundo não tem controle, mas grande parte das escolas, né, tá fazendo o que dá com o que tem, e o caminho é esse, é por aí que tem que começar mesmo. A educação à distância, inclusive, normalmente quando eu faço aberturas de turmas que vão estudar à distância, a primeira pergunta que eu faço é: quem aqui nunca estudou à distância? Quase todo mundo levanta a mão, que às vezes é o primeiro curso à distância. Eu pego e falo assim, não, todo mundo aqui já estudou à distância. Quando você lê um livro, você não está com o autor, e você está aprendendo o que o autor descreveu. Então, nem isso que nós estamos fazendo com as escolas na educação infantil não é educação à distância, e nem tudo que é educação à distância precisa ter esse tal de computador, né? Uhum. Eu trabalhei por 4 anos como diretor no Instituto Monitor, que é até reconhecido pela ABED, pela Associação Brasileira de Educação à Distância, como a primeira escola de educação à distância no Brasil. Lá, fez 89 anos no ano passado, fez 80 anos no ano passado. Uau! Como que era a educação à distância? Por correspondência. Sim. A partir do momento que um professor faz uma apostila, essa apostila chega num aluno, esse aluno estuda, ele faz uma pergunta por uma cartinha, ele manda essa cartinha, o professor responde. Isso é educação à distância. Graças a Deus, hoje nós temos as ferramentas, nós temos o uso das TICs, né, que é a tecnologia de informação e comunicação, que permite acelerar esse processo. Então, hoje a gente consegue fazer coisas síncronas, como nós estamos fazendo agora, como outras alternativas assíncronas. Então, esse conceito de você, professora de pré-escola, que você está lá ao vivo com seus alunos, não importa, seja com WhatsApp, como esse case que a Érica falou, da maneira que for, tudo isso não é educação à distância, é educação remota, porque pela nossa segurança nós temos um vírus que ninguém conhecia, que não existe uma vacina, e é melhor nós não estarmos juntos. Mas isso não é EAD propriamente dito, né? Então, essa concepção, e lembrando, isso é uma visão minha, é algo que com certeza vai ser discutido, vão ser criados teses de doutorados, vão ser criadas dissertações de mestrado que vão abordar esses aspectos, né? Porque a gente não, do jeito que está sendo feito, a professora da minha filha é a professora da minha filha. A gente não consegue escalar isso. Ela não é que a aula dela está sendo dada para toda a escola, está sendo dada só para aquela turma. Então, esses aspectos que
que faz, na minha opinião, isso que a gente está fazendo não ser educação à distância. Sim, com certeza. E olha só, a Alessandra Araújo trouxe aqui pra gente, né? Ela compartilhou que na cidade de São Paulo a rede municipal está utilizando o Google Classroom, mas eles permanecem utilizando outros canais para disponibilização de atividades, como o Facebook. Olha só, o Facebook ainda não tinha surgido aqui para a gente como ferramenta nesse sentido. E também o WhatsApp. Então, a Shirley disse que na escola dela está utilizando o WhatsApp, né? Porque os pais aderiram mais do que o ambiente virtual. É claro, isso está na mão deles, está na realidade. É instantâneo. Para a educação à distância acontecer por um ambiente de aprendizagem, precisa ter uma construção de cultura, né? Uma construção, não é algo tão impactante, de repente, como essa questão da pandemia, né? O Djalma também está perguntando a diferença entre o WhatsApp e o Telegram. A gente poderia, sim, avançar em muitas questões nesse sentido. Ambas podem ser utilizadas também para disponibilizar material. Eu só vou te dar, assim, ó, uma diquinha, viu, Djalma? O Telegram é um Zap bem melhorado. Até pelo número de pessoas dentro de um grupo, tem toda essa falta de restrição que o WhatsApp tem, né? Sim, com certeza. Mas, professor, ó, a gente falou que quem ficasse com a gente ia ganhar presente. Será que isso vai rolar aqui na nossa live? Ah, não sei. O que você acha, Érica? O pessoal vai querer ganhar presente? Ficaram. Ó, a gente continua com o mesmo número, mais ou menos? Vamos ver aqui como é que tá a nossa audiência aqui nessa live. Vamos ver aqui. Ah, acho que eles estão, né? Não. Quem quer presente? Levanta a mãozinha aí na live. Fala eu, coloca um emoji. Deixa eu ver, vou até abrir aqui também. Abre aí, vamos ver. Ó, temos 52. Temos. Legal. E olha que já passaram mais de 300 pessoas por aqui. É claro que nem todo mundo pode ficar o tempo todo, né? Sim. A gente, olha só, 300 a hora que eu olhei agora há pouco, 433 já passaram por aqui. Que legal. Gente, olha, nós preparamos 2 presentes para vocês. O primeiro presente que eu vou falar aqui para vocês e que, olha quanta gente que quer, que bacana, legal, legal. E se você que está aqui com a gente, ainda dá tempo, se quiser chamar aquela amiga, aquele amigo, se você quiser presentear ele ou ela, é claro, né? Porque aí depende de vocês. Gente, ó, o primeiro presente que a gente vai trazer para vocês... Esse mês, professor, nós estamos com uma promoção aqui no ênfase educacional. Todos os meses a gente tem uma promoção diferente. Desde que a pandemia começou, nós melhoramos as nossas promoções para flexibilizar e dar mais oportunidade para que as pessoas possam continuar aí a sua capacitação. E esse mês nós fizemos uma promoção que vai até o dia 31 do curso Prática Docente na Educação Infantil na abordagem construtivista, né? Que é aquela abordagem baseada nas teorias de Piaget e tudo mais. Uhum. O pessoal já estava pedindo promoção desse curso há bastante tempo, porque a gente sabe que no Brasil afora tem muita instituição que utiliza essa metodologia, né, essa linha pedagógica. E aí, ontem a gente mandou para todos os nossos alunos que nós ainda tínhamos 16 vagas nessa promoção e elas foram esgotadas hoje. E aí, para quem está aqui na live, vou passar aqui, ó, eu tô liberando para essa promoção um curso de R$ 197 por apenas R$ 37. Então, esse é o primeiro presente, viu, gente? Tem mais, tá? Fiquem aí com a gente. Por apenas R$ 37, um curso de 80 horas, com videoaulas, com materiais, com bônus, com certificado. Quem tá aqui com a gente na live já falou aqui no chat, algumas pessoas que já receberam o nosso certificado, válido aí em todo o Brasil. Então, aproveitem, eu tô colocando aqui para vocês, eu estou liberando 25 vagas, tá? Nesse curso por R$ 37. Então, o link está aqui para vocês. Eu coloquei aqui, ó, link do primeiro presente. Então, aproveitem. Quem ainda não aproveitou essa oportunidade, vocês podem aproveitar esse link e divulgar para alguém que vocês quiserem também, porque o link está aí disponível. Eu não tenho como controlar isso, né? Infelizmente, a gente está num ambiente totalmente síncrono, né, professor? Totalmente. E o segundo presente, trazido aqui pra gente pelo professor Ovídio, quero agradecer, vou passar aqui para vocês. É um e-book
que ele preparou especialmente aí para nossa live e também para outros projetos que ele está desenvolvendo, que é ferramentas digitais para educação online. Então, um pouco de tudo isso que nós conversamos hoje aqui, né, sistematizado com os links, com os caminhos para que vocês possam acessar. Então, quem quiser receber o e-book, eu estou deixando aqui o link para vocês, tá? É só acessar esse link, fazer o seu cadastro e você vai receber o e-book aí no seu e-mail e vocês vão baixar. Ah lá, ó, o pessoal tá até me corrigindo aqui. Esse é só baixar, você não paga nada, totalmente gratuito, totalmente de presente nosso para vocês, tá bom? Eu espero que vocês aproveitem. Leiam esse e-book, anotem, né? Acessem as ferramentas e contem pra gente o que vocês acharam, tá bom? Perfeito. E aí, quem tá aqui, que tá tendo alguma dificuldade também nas suas escolas e tal, divulguem esse material para os gestores de vocês, né? Para as secretarias de ensino de vocês, e o professor Ovidio pode ajudar também nesse processo de implantação de ferramentas. Fala pra gente um pouquinho desse trabalho, professor, que você faz. Falo assim, esse e-book eu fiz ele com muito carinho, eu me preocupei muito com a identidade visual dele, ele tá bem fácil, né? Esse link que a Erika mandou, vocês conseguem, é só colocar os dados, vocês vão conseguir baixar ele na sua totalidade, tá? Sem custo algum. Lá dentro do e-book tem até os meus contatos, né? As redes sociais, tanto o Instagram, o meu próprio canal no YouTube também. Eu venho trabalhando com educação, a minha formação é toda na área de tecnologia e graças a Deus eu acabei indo para a educação no começo dos anos 2000, mudou minha vida e não tenho do que falar. Então eu tenho uma expertise muito grande em ferramentas virtuais de aprendizagem. Então eu criei, na verdade eu utilizo uma solução junto com o Moodle e o Big Blue Button, né? Eu consigo fazer a personalização dele para qualquer escola, né, do Brasil inteiro. Então, eu tenho clientes eu sou de São Paulo, mas eu tenho clientes do Brasil inteiro, que usam essa plataforma. Não é que é uma plataforma do Ovidio, ela é o Moodle com Big Blue Button, personalizado para a sua escola, e que a gente consegue, hoje é quarta-feira, se a gente conversar hoje e quiser começar a usar amanhã, dá. Com todos os alunos enturmados nas suas respectivas salas, com tudo controlado, tudo num único ambiente. Então, é uma solução bem bacana, que quem quiser conhecer mais, pode me achar aí como canal do vídeo, você já mandou o link direitinho. No próprio e-book também tem um link lá para o meu WhatsApp, entre outros aspectos. Aí. Gente, sonho de consumo, hein? Imagina ter uma assessoria aí com o professor e no outro dia, 2 dias depois, sei lá, já está utilizando o ambiente e conseguindo desenvolver a educação online. Então, fica o convite para vocês. Até, professor, quem está aqui, tem gente aqui na live que participou do COED, que foi um congresso online que nós palestramos 2 semanas atrás, e o professor Ovidio também permitiu que a gente disponibilizasse para os participantes lá do COED esse material. Então, tem gente que já tinha baixado, legal, né? Gostaram? Então, ó, a gente não vai mandar por e-mail, tá? Então, vocês precisam entrar nesse link que a gente colocou aqui. Eu vi que tem gente deixando o e-mail aqui nos comentários. Então, a minha equipe está me alertando aqui para avisar vocês. Vocês precisam clicar no link, eu estou colocando ele novamente. E aí, você coloca lá o seu e-mail, o seu cadastro, e por lá é que você vai receber, tá bom? Isso. Sem clicar no link não tem como receber. Eu espero que vocês gostem e aproveitem aí bastante essa ferramenta, que é esse e-book, que vai trazer para vocês muito conhecimento. Professor, eu quero te agradecer. Obrigado. Agradecer imensamente pela tua participação.